Bom, nós estamos voltando com o Laércio Barreiros. Nós estamos falando sobre gestão financeira no dia de hoje aqui no nosso programa, dando umas dicas para vocês do que é necessário vocês pensarem, se ainda não pensaram nos meses corretos, que é agosto, outubro, novembro, para em dezembro fechar o planejamento da sua empresa, ainda dá tempo. Dá tempo de você sentar ou se organizar, fazer um planejamento decente da sua empresa, porque o ano que vem aí é cheio de oportunidades, mas ele também vai ser cheio de problemas para quem não estiver muito bem preparado, não é verdade, Lécio? Lécio, então, quando que a pessoa deve fazer e como deve fazer um planejamento financeiro, com uma visão financeira bem sólida de futuro e como trabalhar a implantação desse crescimento sólido? Perfeito. Aí eu volto até a pegar, por exemplo, o exemplo, eu sempre uso essa figura de imagem, que a empresa é como humano. E aí, o exemplo mais simples assim, nada adianta o sujeito musculoso, com braços enormes, fortes, você pensa, olha, isso é capaz de carregar um caminhão. Mas se o coração dele não permite fazer isso. Então ele tem os braços, então todos os órgãos têm o seu equilíbrio. Então, e aí a gente volta para a peça de planejamento financeiro. O ideal é que ele faça essa peça que a gente chama de plano de negócios, o estudo de viabilidade financeira, que ele faça sempre no início do ano ou no final do ano anterior, do exercício anterior. Ele pega os dados do que aconteceu no exercício anterior, no período dele, ele precisa ter isso apontado, né? Ter esses controles, de que forma ele pode extrair. Se ele tivesse isso de 3 anos por aí, seria melhor ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Porque aí ele conseguiria determinar a capacidade produtiva dele, né? Quanto ele pode entregar, quanto ele pode vender. Ele teria condições de determinar e ter uma visão de qual é o mercado dele, quanto ele participa desse mercado, qual o crescimento que ele espera disso, conseguir mapear seus concorrentes, ter os indicadores externos econômicos, o PIB, a taxa de juros, Selic, e aí você vai juntando todas essas variáveis e aí vai colocando isso como premissa para ter que planejar o seu crescimento. Correto. E aí é algo daquela coisa, não, eu quero crescer, vendi, suponho, 1 milhão esse ano e quero visibilidade, e eu quero crescer 10%, portanto tenho que vender 1 milhão e 100. Aí entender, tem o mercado para 1 milhão? Tenho. Eu vou crescer aonde? Que cliente, que mercado? Perfeito. Tenho capacidade produtiva para entregar esses 10% a mais? Porque às vezes o cidadão quer vender, mas não investe sua capacidade produtiva, a sua capacidade logística. Né? Aí a gente esbarra no custo vazio, fala, não, então eu quero vender, quero crescer 10% lá no Nordeste, mas esquece que para o Nordeste tem uma viagem de caminhão, estrada terrível, que os custos altíssimos, isso tem que estar na formação do preço de venda, então o preço dele tem que ser diferenciado. Exatamente. Eu acho que o ideal, quando você é o primeiro negócio que você está montando, primeiro contra o quintal de casa. Isso. Vamos primeiro ficar forte no nosso bairro, na nossa região, na nossa área de atuação, para depois pensar em fazer uma exportação. Exportação exterior não, gente. A exportação é para o bairro vizinho, a exportação exatamente. É para a cidade vizinha. É exportação. Exatamente, principalmente no Brasil, que tem essa extensão geográfica do tamanho do mundo. Então, vamos primeiro, vamos vender para São Paulo, depois vamos vender para Barueri, depois de Barueri, vamos até Carapicuíba, entendeu? E aí vai crescendo. Então, às vezes a ansiedade, o desejo de crescer é tão grande, mas está ali no nosso negócio. E aí eu te digo que tem até, apesar de ser o lado financeiro, às vezes eu costumo a gente dá pitaco até nessa coisa, porque os caras, não, eu quero novos clientes, quer atender o cliente que ele já tem. E aí ele perde o cliente. Exatamente. Entendeu? Ele perde o cliente. Exatamente, né? E falou, pô, não, então primeiro, vamos crescer na própria base de clientes e aí depois ir fazendo um negócio. E aí se junta todos esses elementos e começa de uma forma a planilhar, começa a mensurar essas variáveis. E através da técnica, receita, menos os impostos, menos os seus custos diretos, e aí menos avalia seus custos fixos, e aí você começa
é saber a tua rentabilidade. Você tocou um ponto, essa pergunta eu tinha deixado para jogar mais no final, mas eu já vou colocar agora. Quais são os indicadores e quais são os fatores de análise para uma correta análise de viabilidade econômica da empresa? O que ele deve considerar? Olha, isso é uma pergunta até um pouco mais extensa, porque cada negócio, cada produto, cada empresa tem uma forma de enxergar. Serviço é de um jeito, produto é de outro, comércio é de outro, varejo é de outro, tudo. Mas você precisa dos elementos básicos para se fazer isso. Primeira peça básica, de novo, fluxo de caixa é uma excelente ferramenta de gestão financeira. A demonstração de resultado, que é extraído da contabilidade, é um ótimo instrumento. A apuração de margem de contribuição por produto, por cliente, por segmento, por região, é excelente ferramenta de E aí, com isso daí, você já consegue dar norte para o teu negócio. Não adianta querer colocar 1050, 100 indicadores detalhados se você não tem a leitura adequada no dia a dia. O que o empresário precisa enxergar mais ou menos o seguinte: a gente costuma desenvolver um painelzinho lá para os nossos clientes, mais ou menos o seguinte, aquela coisa, se aumentar 10% no preço, o que acontece com todos os outros itens da minha apuração de resultado? Eu aumentei 10% no preço, quanto vai aumentar meu lucro? Isso não é 10%, isso não aumenta 10% no lucro. Então, se eu comprar uma máquina nova, o que acontece na minha operação? Principalmente considerando que você aí entra com depressão, aí você entra com outros fatores que não existiam antes. Exatamente. Então, às vezes, na ANSE, a gente vê muito isso, o empreendedor, não, mas eu li um livro, eu vi numa palestra que tem esse indicador, eu quero isso. Eu falei, tá bom, a gente faz todos esses indicadores, mas a alimentação dele, a informação não seja adequada. Então, a gente primeiro trabalha a base. Então, tá aqui, ó. Esse é o básico, você tem que garantir essa informação e o perfeito entendimento desses indicadores, que é do básico. Entendeu isso? A gente vai para a segunda etapa e aí vamos entender taxas de crescimento, indicadores de performance, muito específico para cada cliente e para cada modelo de gestão. Esse estudo de viabilidade econômica, ele deve ser feito no início do ano, ele deve ser feito trimestralmente, ele deve ser feito semestralmente. O que você recomenda? Eu recomendo fazer antes de montar a empresa. Bom, isso está claro. Isso está claro. Mas depois que eu montar a empresa, é fazer no início do ano ou no final do ano. E você tem um acompanhamento mensal. Acredito que no final do ano é até melhor, porque sem tem condição de se preparar financeiramente já para virar. De janeiro. Exatamente. E o pessoal geralmente perde um mês estudando. Que vai fazer. Não, começa a trabalhar só depois do carnaval. Então, já se fizer em novembro, outubro, novembro, você já tem o norte, já para as metas para a equipe de vendas, ou de produção, e já suando com uma bússola pronta na mão. Então a gente vai, esse plano tem que ser feito, o business plan, plano econômico financeiro, ou o budget, aí tem vários nomes que a gente pode chamar, mas no final das contas todos dizem mais ou menos a mesma coisa, mas ele faz no final do ano, e aí o acompanhamento tem que ser mensal. Então fechou janeiro, olha, opa, o que eu planejei deu certo? Não, então vamos corrigir. E aí é onde esse planejamento não pode ser só um instrumento não pode ser um dado que não, vou crescer tantos por cento e depois não acompanhar, porque é uma peça viva. Porque você pega alguns setores, vou dar um exemplo, quando na IBM, olha, isso acontece na indústria de informática. Por exemplo, vou vender 100 computadores em mês. Muito bom. Aí o que acontece? Nesse período tem um avanço tecnológico, eu ia vender 100 computadores a R$1.000 cada um. Nesse período teve um avanço tecnológico, então aqueles 100 computadores que você ia vender a R$1.000 cada um, o avanço tecnológico fez com que você abaixasse o preço dele, então para você manter a mesma receita, você tem que vender 120. Porque você estrutura a empresa a atingir aquela receita. Então, você tem que estar todo momento evoluindo. Você pega setores que tem sazonalidade, vou dar um exemplo, vendo sorvete. Não, então os meses de vender sorvete são verão, aquela coisa toda. E o verão foi fraco, você vendeu pouco sorvete. Então teve um verão muito forte, então vendeu muito sorvete. Então você tem que estar todo momento acompanhando as variações, que são coisas que você não controla. Então, se você planeja, deixa aquela peça morta,
Fiz o planejamento agora, só vou olhar o planejamento de novo o ano que vem. Então, nós já estamos começando a falar que ele tem que se preocupar também com o seu ponto de equilíbrio. Exatamente. Né? Fundamentalmente. Como fazer uma análise de ponto de equilíbrio? Aí, de novo, você precisa sempre das mesmas peças. Porque você acha a sensação de resultado para quê? Conhecer. Não tem que ter tem. essas análises, meu. Não tem. Sem isso, você não tem a ferramenta. Por que a gente está falando, no final das contas, são de ferramentas de gestão financeira. Então, como é que você vai determinar o seu ponto de equilíbrio se você não conhece seus custos fixos? Né? Custo fixo é aquela coisa que você vai dormir no dia 31, tinha pago todas as suas contas, aluguel, luz, telefone, dia primeiro você está devendo tudo de novo. E aí conhecendo esses custos fixos, conhecendo esses custos, os custos variáveis, que é aquilo que varia em função do que foi vendido ou em função do que foi produzido, você precisa conhecer esse número, a soma dele mais os impostos sobre a venda, né, que estão ali dentro dos custos fixos também, a folha de pagamento, essa coisa fixa e variável, esse total aqui, então o que você tem que vender tem que ser o suficiente para pagar tudo isso. Então o ponto de equilíbrio é a receita, quando a receita encontra o valor adequado para pagar seus custos fixos variáveis. E aí é onde você começa a entrar com o indicador de margem de contribuição para saber quanto que você vai poder ter de rentabilidade e chegar no net. Esse net é aquele que chegou nele, não tem que pagar mais nada. Exatamente, é o bolso, é o lucro, é a caixa, é isso mesmo. Que não é nunca, nem sempre é o bolso direto do dono. Exatamente, porque muita gente, quando é pequena empresa, confunde o bolso com o bolso do dono. Então, às vezes, a gente vê a empresa indo e capengando e o dono está de carro novo. Exato. Isso, né? A gente usa também... a gente vê algumas engraçadas, né? Tem empresário que usa o caixa da empresa como caixa eletrônico. É muito engraçado. A gente volta até de novo, sempre na essência da coisa, que de novo as pessoas esquecem de fazer o fácil. Como é que vai ser? Sempre aquela coisa, não, a margem de contribuição, o markup, eles ficam usando esses termos bacanas, essa coisa bacana, e esquece que na verdade ele está formando o preço de venda. E o preço de venda é aquela coisa mais simples possível. Por exemplo, na hora que eu vou vender um produto, eu tenho que ir lá pegar todos os meus custos diretos que estão envolvidos naquele produto, somar os meus custos diretos, incluir a mão de obra, colocar tudo isso, a tributação, colocar a margem de lucro, colocar taxas de risco, a frete, o custo financeiro, tudo isso para formar seu preço de venda. É muito comum, às vezes, eu vou vender, o preço à vista é igual ao preço financiado. Ou o preço financiado de 30 dias é igual ao preço financiado de 60 dias. E isso tem um custo financeiro. Então, às vezes, o empresário, na ânsia de vender e vender mais mais, ele quer formar bem seu preço de venda. Sem formar bem o preço de venda, aí ele está condenando aquele negócio. A cada venda que ele faz é como se ele estivesse assinando um cheque passando para o cliente. Então, ele tem que ter, primeiro grande cuidado dele é formar bem o preço de venda. Aí você vai me dizer, não, mas quem dá o teu mercado? Sem dúvida, quem dá o preço. Ele tem que fazer a correta análise do produto do mercado. Né? Exatamente. Se ele falar, não, mas se eu estou no mercado onde eu não tenho margem para operar, então você tem mercado. Entendeu? Isso está acabando agora. A gente vê muitos comuns, alguns negócios, algumas empresas que operam com base no planejamento tributário formal, ou seja, o popular sem nota, né? E isso vai acabar. Isso está acabando, é uma tendência natural. Agora com a eletrônica, tem as regulamentação do SPED, que o povo está mais educado. Mais educado. E agora aqui, principalmente em São Paulo, com crédito de CMS sobre a nota. Então, tudo isso, esse processo de informalidade, isso tende a terminar. Então, o que a gente acompanha e que a gente indica? Então, não baseie o seu negócio em cima de planejamento tributário. Baseie o seu negócio em cima realmente de realidade. Então, venda um produto que o mercado aceite, num preço justo, e que tenha lá dentro desse preço todos os seus custos embutidos e a tua margem de lucro desejada. Falando em custos, falando a grosso modo, qual é o peso dos impostos no custo de uma empresa hoje? Pequena e média? Olha, aí você tem de tudo um pouco. É elevado. A carga indicada no PIB, quase 40%. Então, quando você trabalha, por exemplo, na média entre as empresas, acho que 36% e alguma coisa. Então, quando a gente fala quase 40%. Os países mais... Não, tem outros países, caso também, nesse que lá tem contrapartida, né? A gente dá... então, se você... nominalmente, realmente é muito caro, muito caro.
Aconteceu com o advento do Simples Nacional, que é o sistema unificado de tributação, para as empresas pequenas, que no faturamento até 3.600.000, e tem algum tipo de indústria que pode se enquadrar, isso facilitou um pouco. Porque você pode unificar todos os seus impostos, uma alíquota, e aí tem uma tabela que conforme o faturamento e o tipo do produto e serviço, pode ser de 4%, vai até uma média de 15%. Isso deu um alívio para o pequeno empresário, nossa, foi uma salvação. E tem aí o grande fator, que acho que é o grande motivador, que é na geração de emprego, porque o INSS patronal, que a empresa deveria pagar em média de 26%, isso não entra no cálculo da folha. Então o empresário que está enquadrado no Simples Nacional acaba tendo uma vantagem muito grande em relação à média grande empresa, que aí tem um sistema de tributação do lucro presumido, do lucro real, que chega a bater próximo desses 36% no geral. Então, em um minuto, como é que você poderia dizer como sobreviver com esse custo Brasil? Olha, primeiro, controle. A gente só pode melhorar aquilo que a gente consegue controlar. Então, segundo, coloque e forme teu preço de venda com sabedoria, com técnica. Não vá para o mercado sem se planejar, não vá só com a emoção. Vá com a razão. Prepare o seu negócio, planeje o seu negócio, tenha disciplina. Disciplina é a palavra-chave disso, que em controle financeiro, em gestão financeira, quase que se confunde com disciplina, que é a parte mais chata de fazer, né? A parte gostosa é ir lá no cliente, vender o produto, desenvolver, o produto, pesquisar. Essa é gostosa. A parte chata, que normalmente fica no segundo plano nas empresas, que aí ou faz uma secretária, uma filha, uma esposa, ou enfim, sempre fica no segundo plano, esse controle, essa gestão financeira, mas é dali que sai. Dali tem uma informação riquíssima. Um trabalho que a gente faz também, que a gente chama de inteligência competitiva, é esmiuçar os números da empresa, cada informação riquíssima. E se você só consegue extrair essa informação no banco de dados, naquela coisa que está... Você tiver o controle sobre ele, se tiver disciplina sobre ele. Exatamente. Lécio, infelizmente o nosso tempo acabou. Poxa, que pena. É uma pena, porque o tema é muito interessante, muito bacana. Eu gostaria que você deixasse seu e-mail, seu telefone de contato, o site da sua empresa, para aqueles que quiserem ouvir um pouco mais, saber um pouco mais de como se planejar, possam entrar em contato com você. Posso, é um prazer. A nossa empresa é Barreiros Controladoria, o nosso site é o www.lbarreiros.com.br. Vocês podem me achar no e-mail laécio, sem R, @lbarreiros.com.br, ou então no próprio lbarreiros.com.br. E o telefone serão dois, 3915-6503, 11 São Paulo, né? E o outro 11 São Paulo novamente, 2337-8845. Nas redes sociais, temos aí o blog, enfim, temos aí vários meios de se comunicar, a gente está sempre à disposição, sempre temos algumas planilhas, algumas coisas que a gente pode disponibilizar também para as pessoas interessadas, estão à disposição para ajudar o desenvolvimento dos empreendedores. Lécio, muito obrigado Prazer, pela sua presença muito obrigado. no programa. Gente, terminamos o primeiro plano do ano, Caminhos de Sucesso, com o Laércio Barreiro, falando sobre planejamento financeiro para a sua empresa, e a gente volta na semana que vem com mais um interessante tema. Eu aguardo você.